Olá, eu sou Léo Lupe, subsecretário de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro. Dia 19 é o Dia Nacional da População em Situação de Rua. E é muito importante a gente trazer visibilidade para os invisíveis, a gente trazer visibilidade para essa pauta e pensar não só no necessário acolhimento, mas políticas públicas para garantir e mostrar que é possível sim ter vida além das ruas. E eu estou aqui com o Léo Mota. O Léo Mota ele tem uma história de vida extraordinária, alguém que já esteve em situação de rua, já esteve na situação da dependência química e hoje, além de trabalhar conosco na Secretaria Municipal de Assistência Social, ele também é escritor, já escreveu 3 livros exatamente falando sobre a sua própria experiência. Léo, queria que você contasse um pouco pra gente de toda essa sua vivência, o que você aprendeu nas ruas e o que você pode nos contar dessa vivência. Sim, a situação de rua, né? Não nasci, não cresci ali, né? Mas é uma grande escola, né? Primeira coisa que eu aprendi na rua, quando eu cheguei ali, é que nunca fui melhor, né, do que ninguém. Porque a rua ela não tem porta e nem janela, qualquer um pode chegar naquela situação, né? E a outra lição que a rua me deu foi que eu nunca fui pior do que ninguém. Quando eu alcanço a saída, todos de lá podem sair, né? Eu cheguei na rua, era 2016, onde eu passei ali 1 ano e 3 meses, né, da minha vida, uma condição muito difícil, né, porque além da situação de rua, eu também tinha que lidar com a minha doença, que era a dependência química, né? Foram 20 anos de uso de drogas, né, vivendo para usar, usando para viver. E hoje, há 8 anos, me encontro, né, sem usar. Mas para deixar aquela situação, ninguém consegue sozinho. É um momento de maior sofrimento na minha vida, naquela condição, eu aceitei ser ajudado, encontrei uma porta de saída, né? E tudo se deu a partir de um olhar humano e de um acolhimento, né? E de um preparo grande de uma instituição para receber alguém do meu perfil, né? Uma pessoa dependente química, uma pessoa que precisava de uma oportunidade, precisava de um tratamento, de um acolhimento, e isso eu encontrei. Dia 9 de janeiro de 2017, quando eu deixo, né, a situação de rua. Então, teve diversos episódios, né, que marcam a situação de rua, entre eles a exclusão, o medo, a solidão, né? Foi ali na rua que eu passei, né, datas comemorativas sem abraços, sem palavras de felicitação, né? Foi na rua que a gente passa as maiores humilhações, né? Uma por fome, a outra por sede, né? Porque quem está naquela condição de esmolar e está numa situação que muitas das vezes não aceita ser ajudado, então está disposto a passar por diversas violências, né? Muitas das vezes gratuitas, né? Com fome, eu entro numa padaria em Copacabana, peço uma senhora para me pagar um pão, ela só vira e cospe no meu rosto. Com sede, entro no restaurante, o segurança me põe para fora, pergunta o que eu quero. Naquele dia tinha passado por diversos bairros, né, catando reciclagem, muita sede, eu entro no restaurante, ele me põe para fora e pergunta o que eu quero. Naquele momento só queria água. Demorou e ele veio com um copo com bastante gelo e água e me deu. Eu sorri, agradeci, pus na boca e de imediato eu pus para fora. Porque além de água e gelo, aquele copo ali também tinha sal, né? Então são diversas violências que as pessoas estão passando hoje do lado de fora dos nossos portões, né? Mas graças, né, a Deus e às estruturas de políticas públicas, eu fui resgatado daquela situação, né? Certo dia eu fui acolhido, né? Passo num pior momento da minha vida, me deparo com uma van, que aquele momento abre as portas, né? Não era a porta do céu, mas seria a porta de saída do inferno que eu vivia. A van da assistência social. A van da assistência social. E ali eu entro e vou para o meu acolhimento, onde eu passo 224 dias numa instituição, sabe? 896 refeições sem ter que esmolar, sem ter que olhar uma lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar.
Foram 896 refeições ali. Ali que fizeram meus documentos, ali no acolhimento que foi restaurado o meu vínculo familiar que havia sido rompido devido ao meu uso de drogas. E ali também foi confeccionado o meu currículo. E quando eu lembro desse fato, mexe sempre muito comigo, né? Porque eu era um homem que tinha perdido tudo na vida por conta do uso de drogas, né? Perdi emprego, relacionamento, contato com os filhos, minha mãe chorava todos os dias, né? E já na fase final do acolhimento, me confeccionaram um currículo, onde ali não era apenas um papel, ali era uma oportunidade, de fato, de deixar toda essa tristeza para trás, né? Porque a reinserção só é possível a partir de um trabalho, da renda, e assim você consegue se manter a sua moradia e a sua dignidade. E a gente sabe o quanto é difícil, né, reinserir socialmente no mercado de trabalho essa população, porque o preconceito é muito grande, né, Léo? É muito grande, é um muro realmente que existe, um muro de exclusão. Tá? Às vezes eu estou caminhando, encontro com pessoas que falam, conhecem a minha história e falam: olha, você é uma flor que nasceu de um lixão. Eu falo, mas para sempre carrega um espinho, sabe? Porque o apontamento, o preconceito, ele é muito grande. A gente ainda está nesse momento de conscientizar que quem está ali fora não são santos e nem demônios, são pessoas. Né? E como todas as pessoas, todos têm os seus, muitas das vezes, erros, mas também têm os seus acertos, e todos merecem a segunda chance. Né? Sem dúvida. E a gente sabe que são muitas as razões que podem levar as pessoas a estarem em situação de rua, desde situações econômicas, a questão da dependência química, questão de vínculos familiares. Existem diversos motivos, e o papel da assistência social é não só a abordagem, mas também o acolhimento e pensar também a ressocialização dessas pessoas. O Léo traz um exemplo vitorioso, né, de alguém que realmente conseguiu vencer através desse acolhimento e que agora tem a oportunidade de trabalhar na assistência social. Eu queria que você falasse um pouco, Léo, como é trabalhar agora nesse outro lado, trazendo um pouco o seu exemplo, a sua história de vida para pessoas que estão acolhidas nos equipamentos da assistência. É um privilégio poder hoje prestar um serviço que salvou a minha vida. Né? Costumo dizer para os funcionários da Secretaria de Assistência Social que eles não têm a oportunidade de sair de casa para trabalhar. Eles saem de casa para salvar vidas, né? E a minha vida foi salva pelo trabalho da Secretaria de Assistência Social. E hoje vestir um colete da Secretaria de Assistência Social é um privilégio na minha vida, sabe? É porque na rua eu não sei o nome de todos, mas eu conheço a dor de cada um. Quando eu estou com aquele colete, estendendo a mão para quem ali ficou com a minha história, isso é marcante, não tem preço e não tem como descrever. A única palavra que eu sempre uso é gratidão. A gratidão, aquela lembrança sempre boa, né, que vem do nosso coração, né, de poder fazer pelos filhos de alguém o que um dia foi feito pela minha vida. E estando hoje, né, ao lado da secretaria, até os próprios colegas acabam se motivando também, porque eles estão atendendo uma pessoa que era igual a mim. Né? Sim. Porque o que me faz diferente de quem está na rua hoje é que no meu momento certo eu aceitei ajuda, né? E hoje estou aqui, reinserido à sociedade, vestindo um colete dos profissionais lado a lado, e os mesmos, muitas das vezes, que salvaram a minha vida. Então, é um privilégio poder hoje estar aí na assistência social. E eu tive a oportunidade, no início do ano, junto com o Léo, junto com a equipe de abordagem de assistência, a gente foi no Museu de Arte Moderna do Rio, junto com diversos acolhidos de equipamentos da assistência social, visitar e ver algumas exposições, e foi muito interessante ver o quanto eles gostaram e se reconheceram, porque uma das exposições, curiosamente, falava de uma pessoa que também viveu situação de rua, que também viveu na periferia do Rio de Janeiro, que depois, infelizmente, acabou falecendo, mas que foi um grande artista, que deixou vários quadros pintados, tem um documentário sobre ele. Foi muito interessante ver o quanto os nossos acolhidos, eles se reconheceram e gostaram daquela experiência. Então a cultura tem um papel também muito importante para a emancipação e ressocialização das pessoas, né, Léo? É verdade, foi um momento brilhante, né? A gente pôde acompanhar lado a lado a emoção deles, né? Porque os espaços que abrem as portas para a população de rua adentrar
principalmente no centro do Rio, muitas das vezes são aquela mesma calçada que eles habitaram as portas. Então, todas as portas que se abrem não são apenas uma porta de uma visita, é uma porta também de resgate de sonhos, é uma porta de pertencimento. Aquela visita ali mostrava que eles também podem dividir espaço com aquelas pessoas que têm os seus endereços. Isso faz toda a diferença, né? E uma daquelas pessoas que visitou, hoje se encontra trabalhando. Que coisa boa. E essas atividades ocorrem com frequência, se vocês verem nas redes sociais da assistência social, smas.rio, são feitas com frequência atividades com diversos equipamentos, as URS, os albergues, também com crianças, de levá-los, né, não só em museus, mas também em pontos turísticos do Rio de Janeiro, exatamente para a gente trazer essa emancipação dos horizontes e das possibilidades para as pessoas que em algum momento se encontraram em situação de vulnerabilidade social. É verdade, é. Agora, Léo, queria falar de coisa boa, queria falar da sua experiência com os livros. O Léo é escritor e o Léo já escreveu 3 livros falando exatamente da sua experiência nas ruas e já foi na Bienal do Livro, né? Léo, mostra pra gente aí, por favor, o seu livro e fala um pouco da sua experiência na Bienal. Esse aqui é o meu primeiro livro, né? Que me leva à minha primeira Bienal, né? E me torna a primeira ex-pessoa em situação de rua a palestrar e autografar no maior evento literário do mundo. A minha segunda obra, que fala do reencontro com meu pai depois de 38 anos, né, o impacto da pandemia na população de rua, e me leva na minha segunda Bienal. Essa aqui é a trilogia, né, a primeira trilogia escrita por uma pessoa que passou pela situação de rua no mundo, né, que me levou também, no último mês, à Bienal Internacional do Livro, a qual não fui só, porque a literatura que me salvou eu tenho usado como ferramenta também de resgate de vidas, através da oportunidade que a Secretaria de Assistência me deu de estar à frente do projeto Super Ação, projeto que a gente leva as poesias nos equipamentos, né? A gente pega aquela pessoa, muitas das vezes, com seus sonhos adormecidos, aquelas que nunca tiveram contato com a escrita e literatura, e ali eu incentivo que elas façam parte das oficinas de poesia, onde no último mês levamos ela até a Bienal, onde ali no palco subiram junto comigo e todas elas puderam recitar poesias autorais, né? Então a literatura e a escrita foi um resgate, uma ferramenta na minha vida que eu venho usando para salvar através do projeto Superação, que ainda esse ano teremos uma grande surpresa, né? Um grande apoio aí que a secretaria, a secretária, o subsecretário estão dando a esse projeto de transformação que vai mostrar à sociedade que a população de rua ela vai muito além de uma marquise, um papelão, um cobertor e uma calçada, né? A história triste ela nunca vai impedir o final feliz. É uma dessas frases que eu trago aqui no meu livro. E a outra é que a história de sucesso se escreve junto e a de fracasso escrevemos só. Já que a de sucesso é junto, queria aproveitar a ocasião de te agradecer por essa oportunidade de acreditar no projeto Superação, de se alegrar com nossas poesias, porque sozinho ninguém consegue sair daquela realidade, daquela situação. Toda mão estendida, ela faz diferença. E as mãos que se estendem para essa causa são mãos especiais, porque junto carrega o amor ao próximo no coração. Então, eu queria muito te agradecer. Com certeza. Porque sozinho ninguém consegue. E essa experiência dos livros não só está servindo para você também mostrar para outras pessoas que ainda se encontram, né, em uma situação difícil, que elas também podem, né, mudar de vida, né, ter um novo momento em suas vidas, mas também serviu para você também ampliar os seus horizontes e não só ressocializar, mas também reencontros, né? Eu soube que você pôde reencontrar o seu pai através dos seus livros. Como é que é essa história? Depois de 38 anos, né? Foi um dia fantástico, né? Um dia eu acordei sem pai e fui dormir com o pai, né? O meu primeiro livro, quando eu fui lançar na Bienal, ele soube através da repercussão que teve na grande mídia e fez questão de estar presente, né? Ele descobriu a minha existência em 2016, mas eu já estava mergulhado no uso do crack, estava vivendo em situação de rua e sem paradeiro certo. Mas quando ele soube do lançamento do meu livro, ele não pensou 2 vezes em estar presente e hoje se faz presente em toda a minha caminhada, sabe? Porque
é fantástico, é mágico, né? Tem coisas que nossos olhos nem viram, mas que foram feitas pra gente, né? Quando eu vejo que eu não perco a vida nas drogas através de 2 overdoses que eu tive, né? Inclusive está registrado com a fala da minha mãe no meu documentário que está no YouTube. Quando eu vejo que eu não perdi a vida na situação de rua, porque um dia na rua pode ser o último, né? Aí eu faço esse encontro com meu pai, eu vejo que a minha história não tinha que acabar ali, sabe? Tem muito algo além, né, das marquises, né? Há sempre vida depois das marquises. Então é mágico, é fantástico esse poder da superação, essa oportunidade que a gente tem de abertura de novos horizontes, né? Quando eu saio das ruas, quando eu passo pelo acolhimento, quando eu passo pelo tratamento, pela reinserção social, não era apenas um homem que estava deixando a rua, era um pai que estava voltando para os filhos, sabe? Era um filho que estava voltando para o braço da sua mãe, era um filho que estava indo de encontro a um pai desconhecido. Então não é apenas um ser humano que deixa as ruas, é um cidadão brasileiro, sim, que está indo em busca de tudo aquilo de melhor que a vida tem a proporcionar. Léo, essa pauta é fundamental mesmo, né? É fundamental a gente pensar, como você disse, que todos são cidadãos brasileiros, e nesse Dia Nacional da População em Situação de Rua é importante a gente lembrar a importância de trazer visibilidade, né? Ninguém pode ser invisível. Todos são seres humanos, todos são cidadãos e todos têm direitos. O papel da assistência é também conseguir não só acolher, mas também dar oportunidades para que todos possam viver plenamente com dignidade.